A torcida tricolor está em polvorosa. No ar, uma atmosfera de expectativa e esperança. O nome que ecoa forte nas arquibancadas é de um velho conhecido, Richarlison. O que parecia distante agora se aproxima, a possibilidade de o atacante retornar ao Fluminense, seu clube de coração. Imagine a cena. As arquibancadas do Maracanã, lotadas, vibrando com o nome de Richarlison, um ícone que já fez história no clube e que agora pode retornar para escrever mais um capítulo nesse livro de amor e paixão. É a reaproximação que todos esperavam, um reencontro que pode ser mais do que apenas uma transação de mercado, mas uma verdadeira festa para a nação tricolor. Neste momento de efervescência, é essencial entender o que essa possível volta significa não só para Richarlison, mas também para o Fluminense. É uma chance de rejuvenescer o ataque, adicionar experiência e garra, e, claro, resgatar a emoção que permeia a história do clube. Em tempos de competição acirrada e com os desafios que o futebol brasileiro impõe, ter um jogador do calibre de Richarlison pode ser a diferença entre brigar por títulos ou apenas sonhar com eles. Além disso, o contexto atual do Fluminense também pesa. O clube tem enfrentado altos e baixos nas competições, com um desempenho irregular que deixou a torcida ansiosa por reforços que realmente façam a diferença. Recentemente, o Fluminense teve algumas partidas complicadas, com resultados que não refletiram o potencial do time, e a pressão por resultados positivos está em alta. Richarlison, vindo de uma trajetória de sucesso na Europa, com passagens por clubes como Watford, Everton e Tottenham, traz consigo não apenas habilidade, mas um espírito competitivo que pode contagiar todo o elenco. A expectativa, portanto, é de que essa negociação não seja apenas uma formalidade, mas um movimento estratégico que pode mudar o rumo da temporada. O que a torcida já começa a sentir é uma mistura de euforia e ansiedade. Afinal, quem não gostaria de ver Richarlison vestindo novamente a camisa tricolor? Sua habilidade, aliada à paixão que ele demonstra pelo clube, pode criar um vínculo ainda mais forte com a torcida, que sempre sonhou com o retorno de sua estrela. E a pergunta que não quer calar nesse momento fervoroso é: será que essa negociação realmente se concretizará? A torcida já começa a fazer planos para as próximas partidas, imaginando a cena de Richarlison balançando as redes novamente, e o Maracanã explodindo em alegria. Assim, neste primeiro capítulo, o que temos é o prenúncio de uma possível revolução no Fluminense. Richarlison não é apenas um jogador, ele é um símbolo, uma esperança que pode galvanizar as forças do elenco e levar o clube a novos patamares. O clima está denso, as conversas nos bastidores começam a esquentar e a torcida já se mobiliza. E você, tricolor, o que acha dessa possibilidade? Está preparado para ver Richarlison novamente em ação pelo Flu? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos acompanhar essa novela que promete muitas emoções. Agora, visualize a cena que pode se desenhar em campo com a chegada de Richarlison. Sua presença não é apenas um reforço, mas sim uma reconfiguração tática que pode alterar a dinâmica do Fluminense. Nesse cenário de futebol moderno, onde cada detalhe conta, a inclusão de um jogador de suas características pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça tricolor. Para nos ajudar a entender melhor essa transição, vamos ouvir o comentarista esportivo e ex-jogador, Carlos "Cacau" Almeida, que sempre traz uma visão afiada sobre o que acontece no gramado. Richarlison é um jogador que não só finaliza bem, mas também sabe se movimentar e criar espaços. Ele pode atuar tanto como centroavante, explorando sua habilidade de finalização, quanto como um atacante pelas laterais, utilizando sua velocidade e drible para abrir oportunidades, explica Cacau, com a paixão de quem já viu grandes craques em ação. A chegada de Richarlison pode elevar o nível de performance dos outros atletas. Jogadores sub-23 ou aqueles em fase de desenvolvimento podem se espelhar em Richarlison, aprendendo com sua ética de trabalho, disciplina e a mentalidade vencedora que o caracteriza. É um líder em potencial, não apenas pelas qualidades técnicas, mas também pela experiência adquirida em competições de alto nível, como a Premier League e a Seleção Brasileira. Num time que já conta com talentos como Germán Cano e André, a presença de Richarlison pode criar um ataque mortífero. A conexão entre eles poderia resultar em jogadas rápidas e eficientes, com Richarlison atraindo defensores e abrindo espaço para os outros atacantes.
Pense em como ele poderia complementar as jogadas de Cano, que já é um finalizador nato. A dupla poderia ser devastadora, trazendo um novo slogan para a torcida: o ataque é nosso, o título é certo. Cacau também destaca a importância do entrosamento. Richarlison tem um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente com o que o Fluminense precisa. Ele não é apenas um finalizador, mas também um criador de jogadas. Isso pode mudar a forma como o time se apresenta em campo. E não podemos esquecer do impacto psicológico que a presença de Richarlison pode ter na equipe. Jogadores tendem a render mais quando estão ao lado de grandes estrelas. A moral do grupo pode aumentar, e isso é crucial em momentos de pressão nas competições. A confiança que Richarlison transmite também pode ser contagiante, contagiando seus colegas e fazendo com que todos se sintam mais motivados a lutar em cada partida. Por fim, a torcida, com certeza, reagiria de maneira explosiva a essa mudança. A energia que Richarlison traz ao campo é inegável. Cada drible, cada gol marcado, seria celebrado como uma verdadeira vitória, não apenas em termos de pontos, mas como uma afirmação de que o Fluminense está de volta ao seu lugar de destaque. O Maracanã, assim, se tornaria um verdadeiro caldeirão, onde cada jogo seria uma festa, uma celebração do futebol e da paixão tricolor. Agora, tricolor, o que você pensa sobre essa possível formação com Richarlison? Como você imagina que ele se encaixaria no esquema tático do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua voz é fundamental para moldar essa conversa. Fique ligado, pois o próximo capítulo pode trazer ainda mais reviravoltas. Agora, vamos falar sobre o ângulo de mercado, uma parte crucial dessa negociação que pode impactar o Fluminense de várias maneiras. A volta de Richarlison não é apenas uma questão de futebol, mas também uma oportunidade de ouro para as finanças do clube. Primeiro, vamos considerar o valor de mercado do jogador. Richarlison se destacou na Europa e, com isso, seu preço subiu bastante. A negociação pode ser desafiadora, mas o Fluminense precisa ser astuto. Investir em um jogador com a qualidade dele pode trazer um retorno significativo, não só dentro de campo, mas também fora dele. A presença de Richarlison poderia atrair novos patrocinadores e aumentar as vendas de camisas, gerando uma receita extra que o clube tanto precisa. Além disso, a chegada de Richarlison pode desencadear mudanças no elenco. Jogadores que não estão rendendo o esperado ou que estão em final de contrato podem ser negociados. Isso liberaria espaço na folha salarial e ajudaria a equilibrar as contas do clube. O Fluminense precisa encontrar um jeito de fazer essa dança financeira com maestria, garantindo que a estrutura do time se mantenha sólida enquanto busca reforços. Outro ponto importante é a questão dos salários. Richarlison, com toda a sua experiência e notoriedade, vai exigir um salário compatível com seu status. A torcida espera que o clube faça essa aposta, mas é fundamental que a diretoria mantenha os pés no chão. Não podemos esquecer que a responsabilidade na gestão financeira é crucial, especialmente em tempos difíceis para o futebol brasileiro. A negociação de Richarlison também pode abrir portas para outros jogadores. Se o Fluminense conseguir trazê-lo de volta, isso pode atrair outros talentos que veem o clube como um lugar de renascimento e competições. O efeito Richarlison pode ser um impulso na construção de um elenco mais forte e competitivo, atraindo atletas de renome que queiram fazer parte desse projeto. E, claro, não podemos esquecer da relação com a torcida. A volta de Richarlison seria um verdadeiro espetáculo, gerando uma explosão de entusiasmo e esperança. A mobilização da torcida, que sempre se faz presente em momentos decisivos, seria ainda maior. A expectativa de ver o time brigando por títulos e conquistando vitórias é o que todos nós queremos. Essa conexão entre o jogador e a torcida pode criar um ciclo positivo, onde o sucesso em campo atrai mais apoio da arquibancada, resultando em mais receitas e fortalecendo ainda mais o clube. Então, tricolor, como você vê o impacto financeiro dessa negociação? Vale a pena o investimento em Richarlison? E que outras movimentações você acha que o Fluminense deveria considerar nesse momento? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos aprofundar essa conversa. Vamos agora explorar o lado histórico dessa negociação. Richarlison não é apenas um jogador qualquer para o Fluminense, ele é um símbolo,
Um filho da casa que fez seu nome no futebol e carrega consigo um peso emocional imenso. Retornar à sua origem não seria apenas uma jogada de mercado, mas uma verdadeira volta às raízes, uma história que se entrelaça com a trajetória do clube. Recordemos que Richarlison começou sua carreira no Fluminense, onde fez suas primeiras jogadas que o levariam a brilhar em grandes palcos. Ele não apenas vestiu a camisa tricolor com orgulho, mas também deixou sua marca, lembranças de gols memoráveis e atuações que fizeram a torcida sonhar alto. Um dos momentos mais marcantes foi seu gol contra o Atlético Mineiro, que garantiu ao Fluminense uma vitória épica e o colocou em evidência no cenário nacional. O impacto que ele causou em sua passagem é palpável e ainda é lembrado com carinho por muitos torcedores. A relação dele com a torcida é uma história de amor, repleta de respeito e admiração. Cada vez que o nome Richarlison é mencionado, os torcedores lembram-se de momentos mágicos, como aquele gol que decidiu uma partida importante ou a forma como ele se entregou em campo. Outro momento que ficou na memória foi sua atuação na final da Copa do Brasil Sub-20, onde ele foi fundamental para a conquista do título. O sentimento de pertencimento que ele sempre demonstrou é um dos aspectos que fazem dessa possível volta um assunto tão emocionante. Além disso, a decisão de retornar ao Fluminense, após ter conquistado tanto na Europa, poderia ser vista como um gesto de amor e lealdade. Em um esporte onde muitos jogadores buscam apenas os holofotes, Richarlison poderia se tornar um exemplo para a nova geração, mostrando que o amor pelo clube e pela torcida é algo que transcende as fronteiras financeiras. Essa narrativa ressoa profundamente com a torcida, que vê em Richarlison não apenas um jogador, mas um ícone que representa os valores do Fluminense. E é claro que essa história não parou por aí. A trajetória dele na seleção brasileira, onde se destacou e se tornou um dos principais atacantes do país, é um testemunho do talento que o Fluminense ajudou a moldar. Lembramos de sua participação na Copa América, onde foi crucial para a conquista do título, e sua atuação na Copa do Mundo, onde mostrou ao mundo a força do futebol brasileiro. O retorno dele poderia ser uma forma de trazer de volta essa experiência, uma liderança que poderia moldar a nova geração de jogadores do clube. Imagine a cena, Richarlison em campo, orientando e inspirando os jogadores mais jovens, mostrando a eles o que significa vestir a camisa tricolor. A volta de Richarlison também poderia ser um momento de reconciliação com a torcida, que viveu momentos difíceis nos últimos anos. Um retorno triunfante seria não apenas sobre futebol, mas sobre a reafirmação da identidade do Fluminense como um clube que valoriza suas raízes e seus jogadores. A cada gol marcado, a cada comemoração, a conexão entre ele e a torcida se fortaleceria, criando uma atmosfera mágica. Agora, tricolor, como você vê a importância histórica do retorno de Richarlison? Ele representa mais do que um reforço, não é mesmo? Que momentos você gostaria de relembrar ao vê-lo novamente com a camisa tricolor? Deixe sua opinião e seus sentimentos nos comentários, pois essa conversa é vital para todos nós. Finalmente, chegamos à síntese dos ângulos que exploramos até aqui. A volta de Richarlison ao Fluminense é uma narrativa rica, cheia de possibilidades que se entrelaçam em um só grande sonho tricolor. Desde a expectativa ardente da torcida até as implicações táticas, financeiras e históricas, cada aspecto contribui para um cenário que pode ser transformador para o clube. A situação atual do Fluminense clama por um talento como Richarlison. Sua chegada não só poderia agregar valor imediato em campo, mas também criar uma atmosfera de união e motivação imprescindível em um grupo que busca recuperar o brilho perdido. O impacto vai além do jogo. A presença de Richarlison pode revitalizar o espírito do clube, atraindo novos torcedores e reforçando a conexão com aqueles que já são apaixonados. Analisando o aspecto tático, a versatilidade de Richarlison se destaca como a chave para desbloquear novas formações e estratégias. O técnico teria a oportunidade de explorar diferentes dinâmicas em campo, potencializando o desempenho da equipe. Mas, como discutido, não podemos esquecer do lado financeiro. A diretoria do Fluminense precisa fazer escolhas sábias, e a presença de um ícone como Richarlison pode ser um divisor de águas, não apenas em termos de desempenho, mas também em receita e visibilidade. Quando olhamos para a história do jogador e tudo o que ele representa, é impossível não sentir um calafrio. Richarlison tem a capacidade de encarnar a alma do Fluminense,
trazendo de volta a emoção que muitos sentiram ao vê-lo jogar em sua juventude. Uma nova era pode estar se aproximando, onde a antiga chama da paixão pelo clube é reacendida, e o Maracanã volta a ser um templo de celebração. Em resumo, estamos diante de uma oportunidade única. A possibilidade de Richarlison retornar ao Fluminense não é apenas uma negociação, é um chamado para todos nós, torcedores, sonharmos juntos em um futuro grandioso. As esperanças estão altas, e a energia nas arquibancadas já se faz sentir. A união dos ângulos discutidos, a expectativa da torcida, as implicações táticas e financeiras, e a rica história do jogador, formam um panorama que pode transformar o Fluminense em um verdadeiro gigante novamente. Resta saber se essa história terá um final feliz ou se será mais um capítulo não terminado. E você, tricolor, como imagina que será esse desenrolar? A volta de Richarlison é apenas o começo de uma nova era para o nosso Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que venham mais emoções, porque o Fluminense é isso, amor, paixão e eterna esperança.